poder se assentar, vocês que estão aqui, você que está em sua casa, você que está aqui, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, vamos direto para a palavra. 1 Reis, Velho Testamento, capítulo 18, versículo 21. Que bom poder estar nesta manhã, cultuando a Deus aqui. Eu acredito que você aí na sua casa também foi despertado para levantar um pouco mais cedo e oferecer o melhor para Deus. Eu fiquei feliz do culto voltar nesse horário, porque podemos oferecer o melhor para Deus. O culto no domingo, 7 horas da noite, depois que a gente já gastou o tempo e as energias nas nossas coisas, nas coisas materiais, entregar o pior para Deus, porque já estamos cansados, exaustos. E eu fico feliz por poder a gente voltar de novo pela manhã. É um sacrifício? Faz um pouco de sacrifício? Faz. Esse período de pandemia a gente está meio acostumado, meio preguiçoso, ficar em casa. Quem pode trabalhar de casa, fica 24 horas do dia em casa. A gente fica preguiçoso, a gente começa a gostar da cama, gostar do sossego, do descanso. Mas, queridos, apóstolo Paulo escrevendo lá em Romanos 12, Rogo-vos pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam alcançar a boa e agradável vontade de Deus. Ofereça os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, é a adoração a Deus, é nossas vidas para Deus. Então, que a gente tenha consciência de que Deus está aguardando esse sacrifício, o melhor para Ele. Não é o aleijado, não é o pior, é o melhor. O mundo dá o pior para Deus. Aqueles que acreditam, dá o resto para Deus, dá o que sobra. Tem muita gente que nem dá nada para Deus porque não acredita na sua existência. E os que acreditam dão o pior, o que sobra. Amigo, nisso desde o começo até o fim da Bíblia sobre isso. Sobre colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Eu louvo a Deus porque estamos podendo recomeçar colocando Deus em primeiro lugar nos nossos domingos, nos nossos dias de culto, que possamos continuar assim, sacrificando um pouco da nossa carne, dos nossos desejos, do nosso comodismo, para entregar para Deus o melhor. Queridos, o tema da meditação de hoje no livro de 1 Reis é: até quando hesitar e vacilar na caminhada cristã? Esse é o tema de hoje, que Deus traz ao meu coração, ao seu coração. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã. Santo Espírito, continua aqui conosco. O Senhor está aqui. O Senhor já nos dirigiu até aqui no louvor e na adoração. Agora, quando voltamos nosso olhar, nossa mente, nosso coração para a Tua palavra, Santo Espírito, fala ao meu coração. Fala ao coração dos irmãos aqui, a casa de oração.
aos que estão nos ouvindo, aonde estiverem, fala conosco, nos desperta, traz a mensagem que o Senhor amanhã. Eu te suplico, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto é o profeta Elias falando o que nós acabamos de ler. Elias se chega ao povo de Israel. Nessa reunião estava o povo de Israel, o rei Acabe, os 850 profetas, 450 de Baal, 400 do deus Azera. Acabe e sua mulher Jezabel sustentavam esses 850 profetas para cultuar esses dois deuses, o Baal e o Azera. Esse é o fundo da história. E o povo estava vivendo um momento muito difícil, uma seca terrível, 3 anos e meio de seca na nação de Israel, gente morrendo de fome, gente sofrendo, momento de desespero, de aflição, de tristeza, de morte, talvez parecido com os dias que estamos vivendo. Deus tinha mandado uma seca de 3 anos e meio, por ordem do profeta Elias. Isso está no capítulo 17. Porque o povo tinha abandonado Deus e tinha ido seguir outros deuses. Queridos, e o profeta faz uma reunião, chama o povo, chama o rei Acabe, chama os 850 profetas de Baal, e ele entrega essa mensagem: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? É uma pergunta. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Baal é Deus, segui-o. Porém o povo não respondeu nada. Queridos, cochear entre 2 pensamentos significa hesitar, vacilar, claudicar, mancar, cambetear e capengar. Cochear é como a pessoa coxa, aleijada, que tem um problema na coluna, ele não consegue nem sequer ficar em pé correto para poder andar. Ele anda meio curvado, e em razão da limitação da sua coluna, ele manqueja, ele manca, ele cambeteia para um lado e cambeteia para o outro. Ele vai andar, ele faz o corpo para cá, depois quando ele vai andar para o outro lado, o corpo vai para esse lado. Ele não anda reto, porque ele tem uma deficiência física. Elias está dizendo que o povo espiritualmente estava andando assim, cocheando entre 2 pensamentos, cambeteando, hesitando, vacilando, claudicando, mancando, capengando na fé. Capengando na fé. Mas era o povo de Deus, era o povo da promessa de Deus, era o povo do templo de Salomão. Tinha se passado cerca de 60 anos do rei Salomão. Acabe é o 6º rei de Israel, após Salomão, aproximadamente o 6º. Quando a gente olha para o fundo da história, um pouco mais para longe, se a gente recomeça a história em Salomão, porque o que está acontecendo aqui, grande parte foi por culpa do Salomão. O povo estava apostatado da fé, o povo de Deus, seguindo o Baal e o Azera e outros deuses. Chegou ao ponto de que o rei e a sua esposa, que era idólatra,
sustentava esses 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera. Sustentavam com dinheiro público, para que eles prestassem culto a Baal e a Azera. E Deus tinha ficado de lado. O templo estava lá, o templo maravilhoso de Salomão, os sacerdotes de Deus, o lugar de culto, a arca de Deus, os pães da proposição, todo aquele aparato do templo de culto estava lá, mas estava abandonado. Ele estava cultuando o Baal e o Azera, de corpo e alma. E Deus tinha virado as costas para o povo, porque antes o povo tinha virado as costas para Deus. Esse é o momento que Elias chega para fazer esse desafio. Reúne todo mundo e diz para eles: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão hesitar, vacilar, mancar, cambetear e capengar na vida espiritual? Chegou a hora de tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, procura segui-lo de verdade. Vai seguir o Baal, mas não fica em cima do muro. Não fica com o pé em dois barcos, em duas canoas. Não fica com o pé em duas escadas. Eu imaginei aquelas escadas rolantes no shopping. Imagina você querer subir, uma sobe e outra desce, não é? Imagina você querer subir com o pé nas duas. O que vai acontecer? Experimenta subir em uma escada daquela e botar o pé na que está subindo e o outro na que está descendo. O que vai acontecer com você? Ou com qualquer um de nós? Um tombo terrível. O povo estava assim. Um pé no caminho de Deus, mas outro pé no mundo. Queridos, assim como Deus chama a atenção do povo para esse tempo de Elias, Deus chama a atenção nossa para esse tempo que vivemos. Deus está chamando o povo a desafios. O problema que estamos vivendo é um desafio de Deus para demonstrar quem é Deus, quem manda no planeta. Era o que Deus estava fazendo aqui, chamando o povo para demonstrar quem mandava no planeta na sua época. E Moisés foi instrumento para isso. Moisés disse para eles: olha, vamos fazer um teste, quem que é o verdadeiro. Falou para os 850 profetas de Baal: vocês primeiro fazem o sacrifício de vocês, faz o culto de vocês, monta os altares de vocês, coloca os sacrifícios de vocês, faz o culto para os deuses de vocês, clama aos deuses de vocês. Depois eu vou fazer o meu culto ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, queimar os sacrifícios que estivessem em cima do altar, responder com fogo e acabar com os sacrifícios em cima do altar. Esse é o verdadeiro. Esse era o desafio. Esse era o teste sobre quem era o verdadeiro. E eles fizeram isso. E vocês sabem da história, o que aconteceu. Os de Baal passaram o dia inteiro clamando, se retalhavam, cortavam seus corpos, para ver se o Baal ouvia. E diz a Bíblia que o Baal não deu nenhum sinal. Baal estava morto, Baal estava dormindo. Elias chega a dizer para ele: grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. E passou o tempo, e o Deus Baal, e o Deus Azera, que era o Deus do povo de Israel naquela época, não respondeu ninguém. E Baal disse: agora chegou a minha vez. Elias disse: agora chegou a minha vez de fazer o meu sacrifício ao meu Deus. E Elias faz o altar para Deus, e para que não tivesse dúvida nenhuma de nenhuma falsificação, de nenhum engano ali, ele manda fazer o altar, colocar a lenha, colocar os sacrifícios que era para ser oferecido a Deus.
mas ele manda pega água e muita água, despeja água no sacrifício, despeja água na lenha, despeja água em tudo, aqui molha tudo, e molharam tudo aquela lenha, encheram um buraco cheio de água, a lenha ficou no meio da água. E Elias clama a Deus, faz uma oração, e quando Elias faz uma oração, Deus responde, desce fogo do céu, destrói o sacrifício, queima os sacrifícios e ainda lambe a água que estava ali dentro do rego, dentro daquele buraco. O fogo de Deus queima até a água. Já viu o fogo queima a água? Fogo de Deus queima a água. E aí Elias diz, vocês estão vendo a manifestação do verdadeiro e vocês estão vendo o falso, agora decidam a quem vocês vão servir. Decidam a quem vocês vão servir, se o verdadeiro, se o falso, se o Senhor dos Exércitos, se Baal. Meus queridos, quais são os deuses dos nossos dias? São todos aqueles que dividem o nosso tempo, a nossa vida e o nosso caminhar com Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Tem muitos deuses por aí. Eu não vou entrar nesse tema hoje de falar os deuses, quem são os deuses atuais. Vou deixar para uma próxima oportunidade. Eu quero voltar um pouco a história para saber porque o povo estava assim, nessa idolatria, nesse desvio da fé, nessa apostasia. Quando é que isso aqui começou? Eu quero voltar para Salomão, no capítulo 9 desse mesmo livro. A história começa no capítulo 8 e 9 e vai parar aonde nós estamos, no 18. Aconteceu algumas coisas aí tremendas que eu gostaria que você lesse na sua casa para ter uma visão completa. No capítulo 8 desse livro de 1 Reis, você vai ver Salomão terminando de construir o templo maravilhoso que ele construiu. Salomão é o rei, filho de Davi. Ele construiu um templo maravilhoso para Deus e no capítulo 8 ele dedica esse templo, ele consagra esse templo. E a Bíblia diz que ele oferece 22 mil cabeças de boi em sacrifício e 120 mil ovelhas. Ele faz um culto extraordinário, reúne todo Israel para consagrar esse templo, oferece a Deus um culto extraordinário. Queridos, com 20 e poucos mil sacrifícios de animais, de bois, 120 mil de sacrifício de ovelhas, um culto tremendo, a glória de Deus desce, enche esse templo, uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Isso é o registro do capítulo 8, e ele entrega para Deus um culto maravilhoso, uma adoração tremenda, a presença de Deus vem. Salomão começa a sua vida muito bem. Primeira coisa, quando ele foi chamado, é que ele não pediu riqueza. Quando ele orou a Deus, ele pediu sabedoria, e Deus deu para ele. E Deus o abençoou tremendamente, deu riqueza também. Foi um dos reis mais sábio e mais rico do povo de Israel. Mas, quando você chega no capítulo 9, no versículo 2, você vai ver, depois da oração, Deus falando assim para Salomão: eu ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim, santifiquei essa casa que edificaste para ali pôr o meu nome, e para ali, para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Essa casa que você me ofereceu, eu santifiquei, eu separei para mim, para ali pôr o meu nome, para ali colocar os meus olhos e o meu coração para todo sempre. Só que tem uma coisa, tem uma condição: se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, não é com metade do coração, se você andar diante de mim com inteireza de coração, integridade, coração todo para mim, eu não quero uma parte.
com sinceridade, com verdade, para fazer tudo que eu tenho te mandado, guardar os meus estatutos e os meus juízos. Então vou confirmar o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei a Davi. E não vai faltar varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de alguma maneira, se apartar de mim e não guardar os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, e vos curvarem perante eles, eu destruirei a terra de Israel. Olha só, eu destruirei a terra de Israel, que lhes dei, e essa casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será ditado e mote entre todos os povos. Israel vai ser ditado, Israel vai ser graça, vai ser zombaria para todos os povos da destruição que eu vou causar. Vou destruir, se vocês voltarem as costas para mim e for seguir outros deuses, destruirei Israel, destruirei essa casa que santifiquei. E desta casa que é tão exaltada, né, tão maravilhosa, aquele que por ela passar vai assobiar e vai dizer: porque o Senhor fez assim com esta terra e com essa casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se curvaram a eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre todos eles esse mal. E sucedeu. E aí, queridos, essa é a resposta de Deus para a oração de Salomão, quando ele consagra o templo. É uma resposta colocando diante dele uma condição: se obedecer e for fiel a mim, bênção, você vai estar perpetuamente na minha presença. Essa casa de adoração vai estar perpetuamente na minha presença. Mas se vocês se afastarem de mim, vocês serão destruídos e essa casa vai ser destruída. E foi o que aconteceu 300 anos depois. A casa foi destruída, Israel foi destruído e levado cativo para a Babilônia. Agora, queridos, por que isso aconteceu? E a história do desafio de Elias com Acabe, 60, 70 anos depois, tem base nisso aqui. Olha o que aconteceu logo depois. O rei Salomão amou muitas mulheres, capítulo 11 agora, eu estava no 9, capítulo 11 de 1 Reis, ele amou muitas mulheres, estranhas, e além da filha de Faraó, amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e elas não entrarão a vós, do contrário vão perverter o vosso coração, para seguirdes outros deuses. Mas Salomão se uniu em amor com essas nações e com essas mulheres. Deus tinha dito para o povo de Israel: não quero mistura de vocês com nenhuma dessas nações, porque essas nações vão levar vocês para o pecado, para adorar outros deuses, e a minha ira vai se levantar contra vocês, e eu vou ser obrigado a destruir vocês. Mas olha, o homem começou tão bem, com um culto maravilhoso, no capítulo 9, com a manifestação tremenda de Deus, começou tão bem, fazendo um sacrifício extraordinário, uma oração extraordinária, mas Deus respondeu a oração, já mostrando para ele: me segue com coração íntegro, não pela metade, me segue com coração íntegro. Queridos, Deus não quer metade de nós. Meus queridos, minhas queridas, Deus não aceita metade de nenhum ser humano, ou tudo ou nada. Metade não serve para Deus. Segue a mim, Salomão, com coração inteiro, íntegro, e com verdade, como Davi teu pai. Davi foi um homem de coração íntegro. Quando pecou e errou, e foi repreendido, se arrependeu e disse: realmente eu errei e pequei. Confessou o seu pecado, pagou as consequências, mas não abandonou Deus, voltou para Deus, se humilhou. Coração íntegro.
Queridos, no capítulo 11, Salomão desobedece a Deus, ama e se casa com mulheres de todas as nações em volta dele, leva essas mulheres para Jerusalém, e no tempo da velhice, versículo 4, diz a Bíblia: na velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração já não era mais perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. O coração dele já não era mais perfeito, já não era mais totalmente de Deus, já estava dividido. Continuava o culto ainda, continuava a igreja, mas Deus não estava lá, a igreja estava lá, o culto estava lá, mas Deus não estava mais lá, porque o povo e o rei tinha dividido o coração com deuses estranhos, e Deus não estava mais lá, o povo estava abandonado. Queridos, e a Bíblia diz que, porque Salomão seguiu o deus Astarote, deusa dos Sidônios, seguiu a Milcom, abominação dos Amonitas, e fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi perseverou. Precisamos entender que nós precisamos ser pessoas perseverantes em seguir a Deus. Eu não posso, e nem você, seguir a Deus apenas uns dias, uma semana, um mês, alguns anos. Nós precisamos perseverar em seguir a Deus. Ele não perseverou em seguir. Salomão edificou altos, a Quemós, altares, abominação dos Moabitas. Ele fez altares para esses deuses, diante de Jerusalém, e Moloque, abominação dos Amonitas. E fez com todas as suas mulheres estranhas, queimaram incenso e sacrificaram a Deus estranho. E o Senhor se indignou com Salomão, porque desviaram o seu coração de seguir a Deus. O Deus que lhe aparecera 2 vezes, acerca dessas coisas, tinha lhe dado ordem, que não seguisse outros deuses, mas ele não guardou a ordenança do Senhor. E o Senhor, pelo que o Senhor disse a Salomão: como não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te ordenei, rasgarei de ti o teu reino e darei ao teu servo. Não farei isso nos teus dias, por amor de Davi, o teu pai, mas vou fazer nos dias do teu filho. Vou rasgar o teu reino. E quando nós lemos aqui o rei Acabe, rei de Israel, 70 anos depois, o reino já estava rasgado. Israel já não era mais uma nação única. Salomão morre e entra o seu filho ser rei, o filho de Salomão. E o que acontece? Esse menino começa a fazer as coisas do jeito dele, com as costas viradas para Deus, e dá uma divergência na nação de Israel. O povo se rebela e não quer obedecer a ele, e acaba causando a divisão das 12 tribos. A nação de Israel era 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. E aí o que acontece? 2 tribos ficam com o rei, filho de Salomão, e 10 tribos se separam e cria o reino de Israel, chamado Reino do Norte. 10 tribos, e daí começa o povo de Israel dividido em 2 nações. O Reino do Sul, chamado de Reino de Judá, com a capital em Jerusalém, governada pelo filho de Salomão. E o Reino do Norte, 10 nações, 10 tribos, governado por um outro rei, chamado Jeroboão. O filho de Salomão chamava Roboão, e o rei de Israel, o primeiro rei, agora depois da divisão, que Israel fica só com 10 tribos, e é chamada de povo, as 10 tribos do norte, a nação do norte, ou Israel, e os do sul é chamado de Judá. 2 nações agora. E o filho de Salomão continuou dirigindo o reino do sul com 2 tribos, e o reino do norte, Jeroboão o povo de Israel escolhe ele como rei.
e ele, com medo do povo de Israel, das 10 tribos, ir cultuar a Deus em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, os sacerdotes de Deus estavam em Jerusalém, lá no Reino do Sul. Ele, com medo do povo de Israel, ir para lá. O que ele faz? Se eles ir para lá, o Roboão vai fazer a cabeça deles, e eles vão acabar me matando para unificar as nações, a nação de novo. Então, para evitar isso, ele proibiu o povo de ir para Jerusalém, ir para o lugar de culto, e ele constrói 2 deuses, 2 bezerros de ouro, um numa cidade de Israel e outra noutra cidade. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 13. E quando a gente chega aqui em Acabe, 6 reis depois, 60 anos, 70 anos depois, é o que nós estamos vendo aqui, essa idolatria, esse desvio da fé, que nessa situação que nós estamos vendo o povo de Deus aqui no tempo de Elias. Queridos, mas por que chegaram aqui? Porque a semente do engano, da desobediência, do desvio da fé, da apostasia, começou com Salomão. Salomão plantou isso aqui. Salomão plantou a desobediência a Deus. E a gente chega aqui, nessa situação do capítulo 18 de 1 Reis. O povo totalmente desviado de Deus. E a ponto de que o rei de Israel sustentava 850 profetas do Deus Baal e do Deus Azera, totalmente desviado de Deus e de costa virada para Deus. Mas se você ler a história desses reis, desde o Jeroboão até chegar a Acabe, esses 6 reis, você vai ver só desgraça. Teve rei do povo de Israel aqui que só foi rei durante uma semana e foi morto. Briga, guerra, assassinato, violência, desgraça e por fim fome. Por quê? Deus tinha ficado de lado. Deus tinha ficado de lado. Queridos, concluo essa meditação nesta manhã com Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos, lá no passado, inclusive por Salomão, por Davi, para o povo de Israel, a palavra falada pelos anjos no Sinai e entregue a eles pelos demais profetas, inclusive pelo Eliseu, pelo Elias, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação, que começou sendo anunciada pelo Senhor Jesus, e depois foi confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles, através dos sinais, dos milagres, e de várias maravilhas, e dos dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Como escaparemos nós hoje, se não atentarmos com diligência, com todo cuidado, com todo respeito, com toda seriedade, com essa salvação? Convém nos atentar com mais diligência, com mais empenho, com mais cuidado para essa tão grande salvação, para que em tempo algum nos desviamos dela, porque assim como aconteceu no passado, os que se desviaram da palavra de Deus pagaram o preço. Israel, 300 anos de sofrimento. Israel e Judá, depois da separação das tribos. Impressionante, queridos, que Judá, onde estava o templo, a adoração, com todos os problemas deles, eles gastaram 340 anos com 19 reis. Já o Israel, o povo do norte, onde não tinha o templo, e que o rei construiu 2 altares de deuses estranhos, e o povo virou as costas para Deus, dentro de 200 anos eles tiveram 19 reis, porque não dava certo, briga direto, tudo igual, 19 reis para o reino do sul, 19 reis para o reino do norte. Só que o reino do sul
levou 340 anos com esses 19 reis. A maioria dos reis governava 40 anos, 50 anos. Reis que estavam com a Bíblia ali, olhavam para a Bíblia, e a Bíblia falava que eles estavam errados, como Uzias, como Josias, e chamava o povo ao arrependimento, lia a Bíblia para o povo, e o povo se convertia e voltava para Deus, e Deus voltava a abençoar o povo. Mas a Bíblia estava ali, o culto estava ali, o lugar do culto, da adoração estava ali. O reino do norte não tinha isso. 200 anos só, 19 reinos em 200 anos, só problema, só guerra. Convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que nós estamos ouvindo, para essa grande salvação. Aquela que foi pregada para eles eram os mandamentos da lei. Era olhando para a lei que eles se salvavam. Agora já não é mais pela lei, agora é pela graça, agora é por Jesus Cristo. Agora é por Jesus Cristo, querido. Mas eu tenho que olhar com muita responsabilidade para essa salvação. Eu tenho que agarrar, atentar com muita diligência, com muita seriedade, para que em tempo algum eu venha desviar dela. Porque se Deus não poupou os do passado, como nós vamos escapar se não atentarmos para tão grande salvação? Aquela foi pregada pelos anjos lá no Sinai. Essa agora foi pregada pelo próprio Filho de Deus. Essa salvação que chegou até mim, que chega até você aqui, até você aí, na sua casa. Essa salvação, ela não foi trazida pelos anjos, ela foi trazida por Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, que deixou o trono, deixou a glória, se humilhou até a morte, e morte de cruz, para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que nós fôssemos salvos, libertos do poder das trevas, libertos do poder de Satanás, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o seu maravilhoso reino. Mas nós precisamos continuar andando com Deus, andando no reino, andando fazendo a vontade de Deus. Nós não podemos voltar atrás. E concluindo, até quando hesitar e vacilar na caminhada cristã? Até quando cochear entre dois pensamentos? Até quando ficar um pouco de Deus e um pouco do mundo? Um pouco do que Deus fala e um pouco do que o mundo fala? Até quando? Até quando vamos ficar ouvindo os profetas de Deus e os profetas de Baal? O mundo está cheio de profetas de Baal e de Azera. Até quando? Deus está perguntando para nós nesta manhã, povo de Deus, aqui em Paulínia, aonde você estiver ouvindo a palavra, até quando cochear, até quando hesitar, vacilar, mancar, cambetear e capengar na fé, andar como coxo? Não, Deus está dizendo que é para a gente ajustar a nossa vida. E no capítulo 12 de Hebreus, fala que aquele que manca é para parar de mancar. Lá em Hebreus fala isso, aqui nesse livro. O que manca, para de mancar, levante e ande perfeito. A Bíblia está dizendo, em nome de Jesus Cristo. Queridos, que o Espírito Santo continue falando, complementando essa palavra no seu e no meu coração. É tempo de desafio, é tempo que Deus está nos desafiando a nos voltar totalmente para Ele. Não é mais tempo de um pouco de Deus e um pouco do mundo. Não é mais tempo de estar ouvindo Deus e os profetas de Baal. É tempo de voltar para a palavra de Deus. É tempo de voltar para Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Deus está fazendo os desafios dele aí. O momento de tempestade que estamos passando é Deus mandando fogo no planeta para mostrar quem é que é o Deus verdadeiro. E Deus vai continuar falando que esse planeta, porque parece que ninguém aprendeu quase nada do que aconteceu. As pessoas parecem que continuam do mesmo jeito ou até pior. Então Deus vai ter que endurecer a maneira dele falar e dele se manifestar. E eu não tenho dúvida de que nem com as pragas que está lá em Apocalipse, com tudo aquilo que vai acontecer no planeta Terra, milhões de pessoas mesmo assim não vão acreditar e não vão se voltar para Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus é santo, vai se santificar mais ainda, vai se voltar para Deus quando ver essas coisas acontecer, vai levantar a cabeça, saber que a redenção está chegando e vai se voltar para Deus. E vai consertar a sua vida com Deus, e vai se ajustar a vida com Deus. E quem não quer saber de Deus, vai continuar afundado no pecado e caminhando para o inferno juntamente com Satanás.
São duas, é como a escada rolante, uma saindo do inferno subindo para o céu, e a outra descendo do céu indo para o inferno, e a gente escolhe qual delas nós vamos subir. Uma sai do inferno, é Deus nos alcançando lá no lugar mais miserável do mundo e nos levando para Deus, para o céu. A outra desce do céu até o inferno, e começou com o diabo. Foi o diabo que desceu dessa escada quando se rebelou contra Deus no céu, foi expulso de lá e desceu nessa escada para a terra, e tem gente que continua descendo com ele, e o fundo dessa escada é o inferno, o lago de fogo, que está lá em Apocalipse. Mas que Deus, que o Espírito Santo continue nos despertando, que é tempo de subir a escada que sai do inferno e nos leva para o céu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, vamos participar da ceia, né, pastor Abel?